Leitura do livro de Gênesis, capítulos 33 ao 36, na versão Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Gênesis capítulo 33. E Jacó, levantando seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, e Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. E ele, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os filhos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. E Lia também com os seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois se aproximaram José e Raquel, e eles se curvaram. E ele disse: O que significa todo este rebanho que eu encontrei? E ele disse: Isto é para encontrar graça aos olhos de meu senhor. E Esaú disse: Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que tu tens para ti mesmo. E Jacó disse: Não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face, como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Toma, rogo-te, minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o tomou. E ele disse: Partamos agora, e eu irei adiante de ti. E ele disse: Meu senhor sabe que os filhos são tenros, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo. E se os homens os afadigarem por um dia, todo o rebanho morrerá. Que o meu senhor, rogo-te, passa adiante do teu servo, e eu seguirei calmamente, de acordo com o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme os passos dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite-me agora deixar contigo alguns do povo que estão comigo. E ele disse: Que necessidade tem? Permite-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. Assim Esaú retornou naquele dia no seu caminho para Seir. E Jacó viajou para Sucote e construiu para si uma casa e fez habitações para o seu gado. Por isso, o nome do lugar é chamado Sucote. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando ele veio de Padã-Arã, e armou sua tenda diante da cidade. E ele comprou uma parte de um campo onde havia armado sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e o chamou El Elohei Israel. Gênesis capítulo 34. E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a desonrou. E sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a donzela, e falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai Amor, dizendo: Toma-me esta donzela por mulher. E Jacó ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha. Ora, seus filhos estavam com seu gado no campo, e Jacó manteve-se quieto até eles chegarem. E Amor, pai de Siquém, saiu para ter com Jacó, para conversar com ele.
E os filhos de Jacó vieram do campo quando ouviram sobre isso. E os homens se entristeceram e se iraram muito, pois ele havia feito loucura em Israel ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. E Amor conversou com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém anseia por tua filha. Suplico-te que lhe deis por mulher. E fazei vossos casamentos conosco, e dai vossas filhas a nós, e tomai nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e adquire possessão nela. E Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Achei eu graça aos vossos olhos, e o que me disserdes, eu o darei. Pede-me o quanto mais quiserdes de dote e dádiva, e eu darei de acordo com o que me disserdes, mas dai-me a donzela por mulher. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e disseram porque ele havia desonrado Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a alguém incircunciso, pois isso seria uma vergonha para nós. Mas nisto consentiremos convosco. Se fordes como nós somos, que todo homem entre vós seja circuncidado. Então daremos nossas filhas a vós, e nós tomaremos vossas filhas para nós, e habitaremos convosco, e nos tornaremos um povo. Mas se não nos ouvirdes para serdes circuncidados, então tomaremos nossa filha, e nós iremos embora. E as suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. E o jovem não tardou em fazer isto, pois ele tinha prazer na filha de Jacó, e ele era o mais honrável entre toda a casa de seu pai. E Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e conversaram com os homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco. Por isso, deixai-os habitar na terra e negociar nela, pois a terra, eis que é grande o suficiente para eles. Tomaremos as suas filhas para nós por mulheres e daremos as nossas filhas a eles. Somente nisto consentirão os homens conosco para habitar entre nós, para sermos um povo. Se todo homem entre nós for circuncidado, assim como eles são circuncidados. Não serão nossos o seu gado, suas posses e todos os seus animais? Somente consintamos com eles e habitarão conosco. E Amor e a Siquém, seu filho, ouviram com atenção todos os que saíam do portão da sua cidade. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíram do portão da sua cidade. E aconteceu no terceiro dia que, quando eles estavam doloridos, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada homem a sua espada e vieram contra a cidade corajosamente e mataram todos os homens. E eles mataram Amor e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque eles haviam desonrado a sua irmã. Tomaram as ovelhas deles, e os bois, e os jumentos, e o que estava na cidade, e o que estava no campo, e toda a sua riqueza, e todos os seus pequenos, e suas mulheres eles tomaram cativas, e saquearam tudo o que havia na casa. E Jacó disse a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado para fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: Deveria ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis capítulo 35. E Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar para Deus que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú teu irmão.
Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós e sede puros, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus que me respondeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho em que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então Jacó veio à luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele. E ele edificou ali um altar e chamou o lugar El-Betel, porque ali Deus lhe apareceu quando ele fugia da face de seu irmão. Mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho. E o nome do lugar foi chamado Alom-Bacute. E Deus apareceu a Jacó novamente quando ele veio de Padã-Arã e o abençoou. E Deus lhe disse: Teu nome é Jacó. Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele chamou seu nome Israel. E Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja frutífero e multiplique. Uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. E a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti eu a darei, e a tua semente depois de ti eu darei a terra. E Deus subiu do lugar em que falou com ele. E Jacó levantou um pilar no lugar em que falou com ele, um pilar de pedra. E ele derramou uma oferta de bebida nele e derramou óleo nele. E Jacó chamou Betel o nome do lugar onde Deus falou com ele. E eles partiram de Betel, e era um curto caminho para chegar a Efrata. E Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. E aconteceu que, quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse: Não temas, tu terás este filho também. E aconteceu que, quando sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. E Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó colocou um pilar sobre o seu túmulo. Este é o pilar do túmulo de Raquel até este dia. E Israel viajou e estendeu sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, quando Israel habitou naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o escutou. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Lia: Ruben, primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, em Mamre, a cidade de Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque peregrinaram. E os dias de Isaque foram 180 anos. E Isaque entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo, sendo idoso e pleno de dias. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Ora, estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Eteu; Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada gerou de Esaú a Elifaz. E Basemate gerou Reuel. E Aolibama gerou Jeús, e Jalão e Corá.
Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu gado e todos os seus animais e todos os seus bens que ele havia obtido na terra de Canaã e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó. Porque as suas riquezas eram demais para que eles pudessem habitar juntos, e a terra em que eles eram estrangeiros não podia sustentá-los por causa de seu gado. Assim Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. E estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Quenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e gerou de Elifaz a Ameleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Missá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E ela gerou a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os sheiks dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o sheik Temã, o sheik Omar, o sheik Zefor, o sheik Quenaz, o sheik Corá, o sheik Gaetã e o sheik Amaleque. Estes são os sheiks que vieram de Elifaz, na terra de Edom. Estes foram os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o sheik Naate, o sheik Zerá, o sheik Samá e o sheik Mizá. Estes são os sheiks que vieram de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o sheik Jeús, o sheik Jalão, o sheik Corá. Estes são os sheiks que vieram de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, que é Edom, e estes são os seus sheiks. Estes são os filhos de Seir, Oreu, que habitava na terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, e Dissom, Iezer e Dizã. Estes são os sheiks dos Oreus, filho de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Timna. E os filhos de Sobal foram estes: Alvã, e Manaate, e Ebal, Sefor e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aías e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto quando ele alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E os filhos de Aná são estes: Dizom e Aolibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer são estes: Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã são esses: Uz e Arã. Estes são os sheiks que vieram dos Oreus: o sheik Lotã, o sheik Sobal, o sheik Zibeão, o sheik Aná, o sheik Dizom, o sheik Ezer, o sheik Dizã. Estes são os sheiks que vieram de Ori, segundo os seus sheiks, na terra de Seir. E estes são os reis que reinavam na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. E Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobade, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobade, e Uzão
na terra de Temã, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul, de Reobote junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. E Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, e Adar reinou em seu lugar, e o nome de sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos sheiks que vieram de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o sheik Timna, o sheik Alva, o sheik Jetete, o sheik Aliobama, o sheik Elá, o sheik Pinom, o sheik Kenaz, o sheik Temã, o sheik Mibzar, o sheik Magdiel, o sheik Irã. Estes são os sheiks de Edom, de acordo com as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Graças te damos, Senhor, por mais um dia em que podemos ler a sua palavra. Para você que fez essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo, e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, clicando no sininho, para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo.